Érica, bem-vinda. Já estiveste aqui anteriormente e falámos um bocadinho aqui sobre o processo terapêutico e tudo o que influencia aqui a parte da psicologia e de procurar alguém para nos aconselhar, e eu hoje queria falar aqui um bocadinho contigo sobre outro tema. No entanto, para quem não te conhece, gostava que te apresentasses e explicasse um bocadinho o que é que tu fazes, quais é que são as tuas áreas assim de maior, onde atuas mais frequentemente e onde é que te podem encontrar se precisarem de ti. Ok, então o meu nome é Érica Santos, eu tenho 28 anos, sim, sou nova, portanto, estudei em Lisboa, depois fiz o meu mestrado em Coimbra e neste momento trabalho nos agrupamentos das escolas das Caldas da Rainha. E podem-me também sempre encontrar na Clínica Psico-Saúde, aqui nas Caldas da Rainha, onde também dou consultas desde os mais novos até aos mais velhos. Ok, muito obrigada, Érica. Então, agora gostava de falar aqui um bocadinho contigo. Diz-me uma coisa, como é que são os teus hábitos de sono? Como é que isto funciona aqui com a tua rotina agitada de consultas? Pois é, assim, eu sinto que às vezes eu prego algo que não muitas vezes faço. É normal. Porque horários de psicóloga é sempre muito complicado, mas tento sempre ter assim hábitos de sono, pelo menos assim 7, 8 horas de sono. Para mim é muito importante o sono e tem obviamente um impacto muito grande no nosso rendimento, no nosso dia-a-dia, não é? E cada vez mais é mais interessante e importante nós falarmos sobre a importância do sono nos dias de hoje, não é? Sim. Até porque, segundo estudos da Organização Mundial de Saúde, estima-se que 40% da população mundial tem um distúrbio de sono. Pois. Portanto, é muita gente. Ok? Tentar aqui perceber porquê, não é? Sim. Porque muitas vezes há aqui vários fatores associados. O ritmo frenético do dia-a-dia, não é? E nós, por muito que muitas vezes, pegando aqui um bocado nos jovens adultos, não é? Aqui mais de secundário e até mesmo, por exemplo, de jovens da faculdade, existe também aqui uma dificuldade também no equilíbrio da vida pessoal com a vida académica. Sim. As redes sociais, não é? O tempo de ecrã. Por exemplo, uma coisa muito simples. Ok, acordo à meia da noite, não tenho sono. Em vez de ir pegar no telemóvel, podemos fazer aqui outras estratégias, porque o ecrã vai nos despertar e isto também cria um distúrbio de sono. Portanto, no meu caso, eu tento sempre evitar isso, sempre que estou assim mais estressada e acabo por também sentir que não tenho um sono muito reparador, que é mesmo essa a palavra. Tento sempre, por exemplo, ir à cozinha, às vezes há bebidas mais calmantes, um chá, um leitinho morninho. Sim. Às vezes também ajuda muito, e depois tentar fechar os olhinhos, porque nós precisamos também deste sono. Este sono é extremamente importante para a reposição neuronal, não é? Porque eu costumo dizer mesmo de uma forma muito simples que é quase como um computador. Exato. Ok? Nós trabalhamos no computador, mas temos que o desligar. Porquê? Porque ele precisa fazer atualizações, precisa de gravar documentos, precisa de pôr tudo em ordem. Para quê? Para ele não ficar lento. Exato. Ou mesmo com o nosso cérebro, não é? Portanto, se nós não descansamos bem, vamos ficar mais lentos, vamos ficar mais irritados, vamos, como se diz, brecar, não é? Como o computador, não é? Portanto, acaba por ser um bocadinho também isto. Pois é assim, pessoas que conduzam muito grave. Ok. Pois, isto é um tema que a mim interessa-me bastante, porque eu acho que não há noção, ou não há ainda a percepção, se calhar é mais essa a palavra, da influência que o sono pode ter na nossa vida, porque eu sinto que, principalmente na faculdade, e pessoas que estejam neste momento a estudar e a tirar licenciatura, curso, o que quer que seja, acabam por descurar um bocadinho o sono em prol das longas noites a estudar, sim. Ficar ao computador até tarde, se calhar sair com os amigos, e não digo que não seja importante, mas sinto que se calhar não é algo que é tão valorizado hoje em dia e que depois pode ter repercussões mais tarde na vida adulta. Sem dúvida. Sentes que os hábitos que nós temos enquanto crianças ou jovens depois podem influenciar de alguma forma a nossa vida adulta, ou seja, não ter tanto cuidado quando estamos numa idade mais terna, depois influenciar? Sim, sem dúvida. Mesmo, por exemplo, mesmo com jovens estudantes, eu digo muitas vezes que é importante, mesmo que tenham um teste no dia seguinte, exatamente, não façam direta. Ok? Isto é assim, tipo, logo o primeiro. Porquê? Porque lá está.
o cérebro também precisa de consolidar esta informação, precisa portanto, não vou aqui entrar em termos técnicos, sim. Mas precisa de compartimentar tudo aquilo que aprenderam em determinadas caixinhas. Existe um processo neuronal que tem que ser feito. E quando nós fazemos uma dieta, isto não acontece. Ok? Certo. Primeiro desafiamos aqui o ritmo circadiano, que é aquilo que é biológico, não é? Que nós sabemos que, ok, temos que ter estas horas para dormir para que haja aqui esta recuperação neuronal e de alguma forma este backup de tudo aquilo que nós vivemos durante o dia, portanto precisamos de descansar porque também mesmo no nosso próprio dia-a-dia existe muita estimulação, é telemóveis, é computadores, é o trabalho, é o stress, não é? É o conduzir, não é? Tudo isto, e sobretudo, por exemplo, para jovens universitários que vivem em cidades, muito complicado também, portanto, é muito importante organizarem-se da melhor forma e obviamente que tendo aqui um padrão de sono deficitário mais cedo na vida, não é? Obviamente que em termos também de próprio rendimento escolar, também até mesmo da própria paciência, no fundo, não é? Nós não temos tanta paciência e também este padrão acaba por se alongar e obviamente que tem efeitos muito adversos também na nossa saúde, sem sombra de dúvida. E tu sentes que porque as pessoas falam muito em dormir 8 horas por dia e acredito que seja este o padrão geral, mas tu sentes que há diferenças, por exemplo, entre homens e mulheres? As mulheres precisam de mais horas de sono, menos horas de sono? Achas que, claro que depende de pessoa para pessoa, mas assim de forma geral, quantas horas é que tu aconselharias a dormir? Assim, uma noite bem reparadora? É assim, segundo os estudos, não menos do que 5 horas, ok? Portanto, menos do que isso, não. Mas, idealmente, as 7, 8 horas. Há estudos que dizem que dormir demais faz mal, há estudos que dizem que dormir de menos faz mal. Sabemos que, efetivamente, privação do sono tem efeitos a longo prazo, mas o ideal será sempre 7, 8 horas. Agora, respondendo à tua questão, em termos de géneros, não há grande evidência científica nesse caso. O que é certo é que nós somos todos seres humanos e o cérebro funciona da mesma forma, tanto para mulheres como para homens. Portanto, toda a gente deve dormir pelo menos as suas 8 horinhas para ter um sono reparador e descansado. Nós sabemos, ou seja, pronto, temos pelo menos uma percepção que há diversas fases do sono. Pronto, que quando chegamos a uma fase mais profunda é quando efetivamente temos uma melhor recuperação. Como é que tu aconselharias ou o que é que dirias àquelas pessoas que têm muita dificuldade porque acordam várias vezes durante a noite? Estávamos há pouco a falar das perturbações do sono e que há uma grande parte da população que tem, e sabemos que há diversos tipos de perturbações, ou seja, a pessoa pode ter dificuldade a adormecer ou pode efetivamente acordar à meia da noite e ter assim uma grande dificuldade a voltar a dormir. O que é que tu, além de não mexer no telemóvel, claro, o que é que tu aconselharias para estas pessoas que acordam muitas vezes e sentem que não têm uma noite descansada? É assim, em termos de distúrbios de sono, pegando aqui um bocadinho também nisso, que é mesmo já o ponto já mais difícil, drástico, exatamente. Primeiro, terapia. É muito importante. Certo. Porquê? Porque os distúrbios de sono tem que se perceber de onde é que vem este distúrbio, compreender o porquê desta perturbação, porque muitas vezes, por exemplo, há pessoas que aconteceu uma situação na sua vida em que, por exemplo, houve um terremoto e a partir daí, enquanto estavam a dormir e ficaram completamente alarmadas e então o sono para elas é absolutamente horroroso. Okay? Só o facto de elas pensarem que vão dormir já estão com palpitações, não é? Já estão com uma ansiedade de que, ok, isto pode voltar a acontecer, ok? Portanto, primeiramente, terapia. Exatamente. Segundo, há aqui algumas orientações, também de acordo com a Organização Mundial de Saúde, para ter uma boa higiene de sono, porque eu acho que é isso que também faz toda a diferença. Jantar cedo, muito importante, portanto ali tipo 7, 8 horas, se possível. Sim. Muitas vezes há pessoas que funcionam, há outras pessoas que não funcionam. Por exemplo, tomar um banho quente ajuda a relaxar também fisicamente aqui os músculos, não é? Por exemplo, há quem goste de fazer exercício físico de manhã, mas também há quem goste de fazer à noite, também pode funcionar muito bem para ter uma melhor qualidade de sono. Porquê? Porque estamos aqui a libertar endorfinas, hormonas, não é? E hormonas boas, não é? Positivas. E depois, então,
vamos tomar o nosso banho quentinho, ajuda também a relaxar os músculos, não é? Ou seja, ajuda também a que nós também fiquemos um bocadinho mais calmos. Mais tranquilos. Sim. Por exemplo, evitar tudo o que seja álcool, açúcares, cafeínas, ok? Mesmo às vezes os iced teas, tem que ter atenção que os iced teas também têm cafeína, portanto tentar aqui ver essa questão. Uma coisa que eu não sabia, olha. É verdade, sim. Alguns iced teas, não todos. Por exemplo, quem gostar, o chá pode fazer muito sentido, tem propriedades calmantes naturais. Há pessoas, por exemplo, até acabam por tomar às vezes aquelas gominhas que têm um bocadinho mais de melatonina, que acaba também por ser interessante para algumas pessoas e que funciona, para outras não, e são naturais. Essencialmente 1 hora antes não estar ao telemóvel, portanto, pessoas que digam assim, mas eu preciso pôr o alarme logo à beira da mesa de cabeceira. Ok, ponham o alarme 1 hora antes. Certo. Ok, tentarem evitar o telemóvel ao máximo. Leiam um livro. Agora até há o Kobo. O Kobo tem uma funcionalidade muito gira, que é, ele ajusta a luminosidade automaticamente. Ok? Por exemplo, eu posso dar aqui a minha de alguma forma, a minha experiência pessoal. Para mim, ler não funciona, pelo menos no Kobo. Porquê? Porque às vezes a história está a ser super interessante e eu estou tão envolvida que eu não consigo. Mas há pessoas que às vezes estão assim, quantas nós não sabemos, que às vezes acabam por adormecer com o livro no peito, não é? Portanto, ler um livro também ajuda a acalmar muito, e estar ali só na cama a beber o seu chazinho, às vezes também ajuda muito. Sobretudo aqui a exposição aos ecrãs é sobretudo o mais importante na parte da higiene de sono. É fundamental tentar tirar ao máximo para nós não estarmos tão estimulados. Ups, desculpa interromper o teu podcast, mas temos uma grande novidade para ti. Podes anunciar aqui connosco. Contacta-nos já. E em relação a comprimidos que ajudem a dormir, ou seja, porque também há diversas opiniões, que há pessoas que dizem que ajuda, outros dizem que pode ser prejudicial, que depende também da pessoa, obviamente que depende tudo da pessoa, mas tu aconselhas algum tipo de... Eu tento sempre ir para a parte mais natural. Ok. Não é que seja contra, mas só mesmo em patologias já muito avançadas e complexas, então aí que se calhar tem que haver aqui uma solução farmacológica mais a fundo, não é? E isso aí também tem que ser aqui articulado com o psiquiatra devidamente, porque os psicólogos não podem receitar a medicação. Eu tento sempre, por exemplo, um Valdespir, ou às vezes aquela, como eu tinha falado, as gominhas. Porquê? Porque acabam por ter aqui um bocadinho mais de melatonina e pode ser interessante também para esta parte, mas efetivamente, se não há nenhuma patologia conhecida, optem pelo que é natural. Acho que é perfeitamente, porque lá está, como há outras ferramentas e outras medidas que nós podemos adotar, experimentem esgotar isso, e se virem que não funciona, ok, então procurem uma ajuda específica para isso. E tu sentes que a diferença da hora em que nós nos deitamos e acordamos durante a semana e depois para o fim de semana tem algum tipo de influência? Porque eu sinto que principalmente quem tem uma rotina de trabalho costuma deitar-se a 1 hora durante a semana porque consegue, mas depois ao fim de semana jantar, saídas, ir ao cinema, pronto, o que é que seja, acaba por perturbar um bocadinho esta rotina. Tu sentes que isso depois tem influência nas pessoas? Como é que nós podemos lidar com isto da melhor maneira possível para não haver assim uma ansiedade de agora amanhã é segunda-feira e tenho que me deitar cedo, tenho que acordar cedo, tenho que ter uma boa rotina de sono? É assim, por exemplo, eu falo por mim, não sei como é que é o teu caso, mas sinto também já não tenho o mesmo rendimento ao fim de semana como tinha. E por isso durante a semana obviamente que estamos mais limitados, não é, em termos de horário. No fim de semana podemos ir sair com os amigos, podemos ir ao cinema, como tu disseste e bem. O que é que para mim é importante? Ter pelo menos aquelas 8 horas. Se tiveres um bocadinho a mais, não vejo problema absolutamente nenhum. Agora, se for a menos, se calhar já estás aqui um bocadinho a quebrar a rotina. Agora,
um bocadinho mais. Olha, quantas vezes não ouves às vezes aquela do durante a semana estou sempre com sono quando é o alarme a tocar. Exato. Chega ao fim de semana, às 9 horas estou de pé, não é? Sim. E às vezes queremos até ficar mais um bocadinho da cama e não conseguimos. Isto também tem muito a ver aqui com o ritmo circadiano, portanto, é normal que com a luminosidade do dia, o nosso corpo já também esteja habituado para acordar àquelas horas. Portanto, não se preocupem, mesmo que não tenham alarme e que acordem às 9, é sinal de que o vosso corpo já recuperou o importante, ok? Agora é assim, claro que se acordarem às 5 da manhã não é de todo normal. Sim. Agora entre as 9 e as 10 às vezes também, por exemplo, imagina, vais deitar à meia-noite. Ok, para mim é normal que às 9, 10 horas da manhã já estejas acordada, não é? Por muito que queiras ficar se calhar até à 1 da tarde, não é? Sim. Mas sim. E pessoas que trabalham por turnos, há aqui algum conceito que se possa dar, porque estas pessoas, são sujeitas a determinados estímulos externos, luminosidade e tudo mais durante a noite, e depois pode ser mais difícil conseguirem dormir durante o dia. Claro que sim, e é extremamente também limitativo, não é? Portanto, porque lá está, quando estão a fazer turnos da parte da noite, não é? E depois de manhã é que dormem, não é? Sim. Isto por si só também desregula completamente o ciclo normal e biológico também para nós podermos descansar, não é? Agora é assim, lá está, se der para descansar aquelas horas, ótimo, obviamente é o ideal de todo. Como disseste bem, a luminosidade, isto troca aqui um bocadinho também a forma como o ciclo circadiano acaba por, o ritmo circadiano acaba por também por trabalhar, no fundo, não é? Não é, ou seja, neste caso, o dia tem sempre 24 horas, não é? O ritmo circadiano acaba por ser estas 24 horas. Okay. E nós sabemos que não é por estarmos aqui em turnos que o dia vai sempre ter aquelas horas de luminosidade e aquele tempo de escuridão, não é? No caso das pessoas que de alguma forma trabalham aqui por turnos, é tentar sempre descansar o melhor tempo possível, e pronto, obviamente quando são assim turnos da parte da noite, tentar que isso também não seja sempre, às vezes também tentar haver a rotatividade entre os colegas para que também não haja uma coisa também muito exaustiva e a longo prazo, não é? Porque depois há pessoas que acabam por gostar de trabalhar em rotina por turnos, mas que depois também sentem que há uma falha também do ponto de vista pessoal, não é? Porque não estão tão presentes, não é? Mas tentar aqui sempre descansar essas horas, que é o mais importante. E pronto, claro que aqui em termos de estímulos são coisas que nós não conseguimos controlar, não é? As buzinas dos carros lá fora, não é? Luminosidade, o telemóvel se calhar tocar, a campainha a tocar, não é? Sim. São outras questões que se calhar vão dificultar aqui este padrão de sono, não é? Mas tentar ao máximo também que isso possa, ou seja, minimizar ao máximo quando isto acontece, porque obviamente por motivos de trabalho, não é? É sempre um bocadinho mais difícil. E tu sentes que há diferença aqui com a idade? Ou seja, falámos um bocadinho sobre o género, masculino e feminino, que pronto, obviamente que seria às 8 horas aqui o padrão ideal. E em termos de idade, ou seja, sentes que os jovens precisam de mais tempo de sono, os adultos, como é que isto funciona? As 8 horas é o geral para toda a gente, mais ou menos, assim em termos... Sim, obviamente que é assim, em crianças mais pequeninas, claro que nós estamos a falar, quando digo crianças pequeninas é mesmo assim os bebezitos, não é? Que estão a dormir muitas horas, não é? Porque eles dormem. Exatamente. Dormem. Porquê? Porque o sono, em tenra idade, não é? É muito importante para o desenvolvimento também cerebral. Exato. Claro que a ideia depois acaba por diminuir um bocadinho aqui este padrão de sono, não é? Sim. Mas, sobretudo, claro que nas crianças tentar também sempre ter ali, por exemplo, eu até faço mesmo muita questão de perguntar muitas vezes a que horas é que se deitam, a que horas é que acordam, para perceber se são pelo menos aqui umas 9 horinhas, acho que para uma criança 9, 10 horinhas é o aceitável, para os adultos, as 8 horas, ou seja, é mais pela questão de que a necessidade e a fase em que nós estamos do desenvolvimento cerebral. Nas crianças faz aqui sentido, mas depois ali a partir assim mais ou menos
neste caso aqui, talvez no 4º ano, talvez 5º ano, tentar aqui sempre, pelo menos ter as 8 horinhas, ok? É muito importante esta parte também do sono, e para haver uma aquisição também da aprendizagem logo nos primeiros anos, muito importante, e por isso é que também é privilegiado também um bocadinho mais este padrão de sono, ok? Mas pronto, porquê? Porque isto depois também tem aqui a parte aqui mais técnica, tem muito aqui a ver com a plasticidade também neuronal, ou seja, é normal que no nosso início de vida, nós temos aquilo que chamamos a janela de desenvolvimento, ok? Certo. Que é quase uma janela de oportunidade para nós aprendermos tudo, e quando digo aprender tudo é linguagem, os sons, a comunicação, tudo, ok? Isto tem tudo a ver com a plasticidade neuronal, ok? E portanto, estas horas de sono nos mais pequeninos é importante, porquê? Porque eles vão começar a aprender a falar, vão entrar para o 1º ano, vão ter aqui muita matéria, muita coisa nova para assimilar, ok? Sim, sim. E portanto precisam de um maior período de recuperação, não é? Exatamente, cerebral, não é? Por causa desta plasticidade. Obviamente que esta plasticidade neuronal vai começando a diminuir ao longo dos anos. Por isso é que muitas vezes há aquele ditado que burro velho não sabe línguas, não aprende línguas. É muito por aí, porque essa janela de desenvolvimento acaba por fechar. Mais pequenina. Fecha mesmo, fecha mesmo. Ou seja, é muito mais difícil nós, por exemplo, uma criança que que, por exemplo, é habituada a falar 3 línguas, consegue muito mais facilmente ter essa aquisição em criança do que propriamente em adulto, ok? Certo. Por isso é que é muito mais difícil nós conseguirmos aprender uma língua de forma fluente, nova, não é? Porque a criança acaba por ter esta plasticidade neuronal muito mais moldável, digamos assim. Sim, faz sentido. Pronto, e em adultos é um bocadinho mais difícil disso acontecer. Também, obviamente, que isso também difere, obviamente, com os padrões de sono, sem dúvida. Ok, Erika. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada.